Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É um privilégio poder estar aqui uma vez mais com os irmãos, podendo receber da palavra do Senhor aquilo que Ele tem para o nosso coração em momentos tão oportunos para estar abertos, sensíveis à nossa mente, ao nosso coração, tudo aquilo que o Senhor quer trazer para nós como igreja, para nós como povo de Cristo, e que nós realmente possamos entender o momento e as circunstâncias que nós como igreja estamos vivendo, para que o Senhor, em seu objetivo de resgatar pessoas e transformar caráter, seja alcançado em nome de Jesus. Aqui na nossa igreja de Itapevi nós temos recebido, através do nosso pastor, uma palavra direcionada para esse ano, que é viver na fonte, e no momento em que o Senhor trouxe ao coração do nosso pastor uma palavra como essa, não passava em nossa mente o que nós viveríamos nos dias de hoje, na circunstância que nós estamos vivendo. Então, entender o que é viver a plenitude de Deus em nossa vida vai fazer toda a diferença no nosso caminhar cristão. E com certeza esse momento não será lembrado pela história simplesmente pelos fatos ocorridos em que nós vivemos marcados pela história, e sim pela transformação gerada em nosso coração, em nosso caráter, e que seja permanente realmente em nossa vida. E para trazer uma reflexão da palavra do Senhor para o dia de hoje no seu coração, eu quero que você abra comigo o livro de Hebreus. Eu quero ler a partir no capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 1 e vamos ler até o versículo 3. Hebreus, capítulo 12, e assim diz a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém. Aqui Paulo, quando escreve e dedica as suas palavras na carta aos Hebreus, ele queria mostrar aos judeus cristãos que a lei de Moisés apontava para Jesus Cristo e a expiação com a verdadeira salvação. E nesse momento, Paulo, o que queria deixar claro era que Jesus era superior aos anjos, superior a qualquer outra tradição religiosa, e fazer com que o povo entendesse o verdadeiro sacrifício da cruz e o propósito de Deus na redenção da vida do homem. E Paulo, quando escreve essas palavras, ela traz alguns ensinamentos para a nossa vida para entender realmente, viver direcionados na fonte de Cristo, satisfeitos, plenos, no propósito da redenção de cruz em nossa vida, e entendendo que não existe nada, nenhuma circunstância e nada que nos possa rodear para nos levar a pensar que existe algo superior a esse tão grande sacrifício que é a redenção de Cristo na cruz. Então Paulo, quando começa esse capítulo 12, ele diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Tão de perto nos rodeia. Paulo está dizendo que as circunstâncias do embaraço e o pecado não são coisas longínquas da nossa vida. Não é uma situação que o cristão vive de longe. Ele não vive situações onde ele olha e tem uma distância simplesmente porque ele é cristão. Paulo deixa claro que são situações que de perto nos rodeiam. E para que isso seja realmente efetivo em nossa vida, de uma relação pessoal com o Senhor, entendendo o propósito da redenção, ele dá aqui algumas pautas para que eu e você entendamos realmente qual é o objetivo e o propósito na nossa vida. E ele diz assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E muitas vezes a circunstância, a nossa vida, a tua rotina, a minha rotina, os nossos afazeres, a nossa própria família, nos dispersa em entender o objetivo real da nossa vida. Qual é a carreira da qual você e eu estamos sendo propostas a caminhar?
E uma vez eu vi um exemplo sobre isso e eu vou usar desse exemplo na minha própria experiência pessoal. Imagine você, uma situação de quando você é proposto a fazer um exercício e você vai correr alguns quilômetros. Eu tive a experiência de viver uma situação assim, em que me era proposta a experiência de sair correr. E meu primeiro questionamento foi de que eu não tenho experiência para isso, eu não tenho condições físicas para tal exercício e eu não sei fazer. E então a pessoa ao meu lado, querendo me fazer entender como deveria ser feita essa jornada, ele me deu algumas explicações e me disse: você vai pegar a carreira e traçou comigo algum objetivo do qual eu deveria de alcançar enquanto eu corria essa carreira. E me fez ver de uma distância muito grande uma árvore e me disse: aquela árvore será marcada como o objetivo da sua carreira. Você deve não deixar de correr até alcançar o seu objetivo. E seja qualquer circunstância que for que te distraia no caminho, você precisa entender que lá será o seu objetivo. E no momento da sua caminhada, se você se cansar, se você se distrair, nós vamos estar ao seu lado, te animando, te ajudando, fazendo com que essa carreira seja um objetivo alcançável para você. Esse objetivo é totalmente alcançável, mas você precisará ser constante na sua caminhada para que você entenda que lá você vai chegar. Então eu aceitei o desafio. E uma certa tarde, nós saímos para correr. E ali naquele ponto onde já estava sendo colocado o meu objetivo, eu acreditava que era um objetivo fácil de alcançar. Já havia entendido o trajeto, já sabia por onde eu deveria de percorrer, e ali eu comecei a minha caminhada. E no momento em que eu comecei a correr, rapidamente a minha mente começou a me dar a informação de que eu não seria capaz de alcançar os meus objetivos. O meu corpo começou a dar sinais de que eu não seria capaz de alcançar o meu objetivo porque eu não estava acostumada a correr aquela carreira. Mas do mesmo jeito que quando foi feito o desafio, a pessoa me prometeu que estaria comigo acompanhando a minha jornada e me dando o ânimo suficiente para alcançar o meu objetivo, ali estavam pessoas me ajudando. Os meus filhos corriam comigo. E os meus filhos em vários momentos diziam: vamos, você consegue, você vai chegar, olha a sua meta, está sendo proposto o seu objetivo, você será capaz de chegar ali? E eu, com muito sacrifício e muito esforço, olhando o meu desafio, olhando o lugar onde me havia sido proposta a meta, eu consegui chegar ali. E aquilo me fez meditar sobre a nossa carreira da nossa fé cristã. Jesus, quando diz assim, corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Aqui não tem um contexto da nossa vida pessoal. Não está falando de correr a carreira para o casamento, não está falando da carreira de alcançar filhos, de objetivos no seu trabalho, de condições financeiras, de abrir portas de oportunidades na sua vida. O único objetivo da nossa carreira a ser alcançada é o encontro com Jesus. E como Paulo aqui em Hebreus deixa claro, é ter a importância da redenção de Cristo na cruz. E ele está dizendo, corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. A nossa vida nos distrai em tal objetivo e muitas vezes o céu e a nossa salvação acaba sendo um objetivo inalcançável e as circunstâncias ou os pormenores da vida faz com que você perca realmente o seu foco, que é a sua salvação. Paulo aqui na carta aos Hebreus, quando estava falando ao povo, estava querendo deixar claro a oportunidade que Jesus estava nos dando em entender que em toda essa trajetória, em toda essa caminhada, em toda essa corrida, Ele estaria conosco. Este foi o objetivo da sua redenção e em deixar-nos o Espírito Santo como nosso Consolador. Você e eu não estaremos só. Esta carreira que nos está sendo proposta é para que Ele caminhe conosco e façamos alcançar o nosso objetivo. Corramos a carreira com paciência, aquela que nos foi proposta. Que toda essa circunstância, todos esses momentos, seja para você entender que a carreira que nos foi proposta é alcançar o nosso objetivo e que Jesus, em nenhuma circunstância, nos deixará só em toda essa caminhada. E para isso, Paulo dizia assim, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele sim suportou a cruz,
desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Era deixar aqui a intenção de tal sacrifício da expiação para o sacrifício em nosso favor. Então Jesus, ele não desprezou a oportunidade de ir à cruz para que eu e você tivéssemos a companhia e o acesso da comunhão com Jesus para sermos alcançados nesse objetivo e ter a oportunidade de um encontro com Ele e a eternidade aberta a nós. E Paulo dizia: considerai, pois, aquele que suportou tais contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considerai, pois, aquele que suportou contradições dos pecadores. Jesus, então, deixa claro que a toda a sua experiência de vida, em toda a sua trajetória, em querer ensinar os discípulos, em conviver em comunidade, ele suportou tais contradições de pecadores contra si mesmo, sendo julgado por algo que ele não havia cometido ele mesmo, e sim carregava sobre ele a condição de pecador, da minha condição e da sua condição de pecador. Todo o meu pecado e todo o seu pecado é colocado o peso diante da cruz de Cristo, para que eu e você pudéssemos ter o direito e o acesso da cruz de Jesus. Desfalecendo em vossos ânimos, para que não nos enfraqueçamos, não enfraquecer em nossa fé. E como nós não vamos nos enfraquecer? Como você vai viver essa rotina? Como você vai viver a sua vida e dizer, e como não estar fraco? O nosso enfraquecimento é quando os nossos olhos perdem a visão do objetivo da nossa vida. Você se enfraquece quando você pensa em você mesmo. Você se enfraquece quando a sua vida está baseada na sua circunstância. Você se enfraquece quando toda a sua comunhão com Deus está baseada na sua religiosidade. Você se enfraquece. Nós podemos nos sentir fortes em Cristo, nós podemos nos sentir animados em Jesus, em qualquer circunstância, em qualquer circunstância. Se o meu objetivo e o seu objetivo for colocar a Cristo, a redenção de cruz, superior às nossas próprias condições. A Cristo e a redenção da cruz por em cima de qualquer objetivo pessoal, de qualquer circunstância pessoal. Cristo e a cruz de Cristo, ela precisa estar por em cima da minha vida, da sua vida e de seu propósito. Nós estamos vivendo momentos maravilhosos para entender o propósito de Deus na nossa vida. É maravilhoso e sobrenatural ver como Jesus, em uma situação onde o mundo acredita que perdeu o controle da sua própria circunstância, nós podemos outra vez colocar os olhos então a Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, entendendo o lugar de autoridade que Ele tem e recolocando a ordem de prioridades da nossa vida, nosso coração, nossa mente, nossa família. Portanto, meus irmãos, quero animar a cada um de vocês a que esteja rodeado da palavra do Senhor em todas essas circunstâncias. Que os seus olhos estejam focados à carreira de Cristo. Que o objetivo de seu coração, da sua mente, seja ver a Cristo de uma maneira extraordinária. Talvez ter a oportunidade de ver toda essa circunstância com os olhos de Cristo. Estar atento às necessidades do seu entorno, da sua família, dos seus vizinhos. Trazer a paz em seu coração, viver o que Paulo nos ensina sobre o gozo do Senhor. O gozo de Deus não é estar feliz com um sorriso nos lábios. O gozo que Paulo nos ensina, a felicidade que Paulo nos ensina, é aquela que nós entendemos que por em cima de nossas circunstâncias, passe o que passar em nossa vida terrenal, nós sentimos o gozo de que temos a nossa salvação garantida. A nossa salvação garantida é um privilégio que não depende do seu esforço, do meu esforço, do que eu fiz, do que eu vou fazer ou do que acontecerá no meu futuro com a minha circunstância. O gozo do Senhor está em meu coração porque, independente de todas as circunstâncias que podem nos rodear, aquele que traçou um objetivo em nossa vida, que é o encontro para a salvação, Ele permanecerá conosco em qualquer circunstância de nossa vida. O Senhor se manterá fiel a mim e Ele se manterá fiel a você, meu irmão. O Senhor é fiel a nós,
Os seus objetivos não mudaram. Os objetivos de Cristo, através da redenção da cruz, não mudou. É imutável. Segue o desejo de Cristo de alcançar a todos. E Jesus fará de todas as circunstâncias o proveito para fazer com que eu e você possamos nos alcançar mais a Ele. Não com o objetivo de tê-lo como um escudo para que nos proteja de todo mal. Não, não, não. Mas sim para entender que cresça Ele em nossa vida e que nós não temos nenhum significado e nenhum valor se não for para entender como Paulo, que queria ensinar na carta dos Hebreus que Jesus era superior a anjos, a religião e a qualquer outra circunstância, dizendo que corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Olhando sim para Jesus, o autor, o consumador da fé, aquele que traz o gozo em meu coração e em seu coração. Com essa palavra eu quero que você se sinta animado, encorajado a viver com ousadia o momento e as circunstâncias que nós estamos vivendo. Que a sua mente, o seu coração e os seus lábios sejam blindados por qualquer medo, por qualquer temor que te afaste realmente dessa sua carreira proposta por Cristo. Que você possa, nessa circunstância, nesses momentos especiais que nós estamos vivendo, seja para te aproximar ao conhecimento sobrenatural dele. Que você seja capaz, nesses momentos de sua vida, se aproximar ao sobrenatural de Jesus. Quero te animar a que você seja conhecedor de uma maneira diferente da palavra de Deus. Faça uso dela. Reconheça que Deus é superior à sua circunstância. Reconheça que Deus é aquele que pode cuidar da sua saúde emocional, do seu coração, de todos aqueles que te rodeiam. Porque a proposta que o Senhor coloca em nossa vida é sermos fiel à carreira da qual Ele traçou e Ele desenhou a nós. Podemos ter certeza de uma coisa. O objetivo de Cristo para todos nós é alcançarmos a nossa salvação. E seja por um vírus ou por qualquer outra circunstância em nossa vida, nós vivemos em um mundo limitado, em um tempo limitado, mas para o encontro eterno com Jesus, do qual não haverá mais o limite do nosso tempo e a glória será para sempre compartilhada com Ele. Então eu te animo a que você busque a Deus de uma maneira intencional em seu coração e saiba que Ele deseja uma comunhão ardente contigo. Que Deus te abençoe e que você seja grandemente enriquecido em sua vida espiritual em todo esse tempo, em toda a sua jornada cristã. Deus te abençoe.